Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de história do Brasil e o tema da aula de hoje é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas para a gente entender os motivos que levaram à fuga, na verdade foi uma fuga de toda a corte portuguesa para o Brasil, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento, tá? Em 1806, Napoleão Bonaparte governava a França. E em 1806 ele decretou o bloqueio continental, que determinava que os países europeus fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Ou seja, ele queria prejudicar a Inglaterra, derrotar a Inglaterra economicamente. E aí ele decreta o bloqueio continental. E naquele momento, Portugal não aderiu, né? Não aceitou o bloqueio continental. E Napoleão então ameaçou que ia invadir Portugal. Mas por que Portugal não aceitou, não aderiu ao bloqueio continental? Primeiro porque tinha uma forte influência, né, da Inglaterra no governo português. Inclusive tinha inglês participando do governo lá de Portugal. E Portugal naquele momento estava atravessando um momento de crise política. E o tal de Dom João, ele foi, de uma hora para outra, nomeado como príncipe regente, um cara que nunca foi preparado para ser rei. E ele assume ali e fica ali como provisório, tá? E o que estava acontecendo então? Houve um acordo, né? Portugal devia muito para a Inglaterra, e inclusive a Inglaterra participava do governo de Portugal. E aí o que aconteceu? Quando Portugal foi enrolando, né, para não aceitar o bloqueio continental, até que não deu mais. Napoleão percebeu essa manobra, né, de Portugal e ordenou, né, a invasão de Portugal. Bom, nesse momento, né, causou desespero em Dom João e toda a corte portuguesa, que pediram socorro para a Inglaterra. E a Inglaterra ajudou, né, toda a corte portuguesa a fugir para o Brasil, no caso o Brasil, né? Bom, o que dá para a gente perceber aí é que a influência inglesa no governo português, a total dependência do governo de Portugal em relação à Inglaterra e que aceitou essas condições, né? Aí Portugal pede socorro para a Inglaterra envia ajuda, navios, para de uma hora para outra, né, pegar toda a corte portuguesa, dizem aí mais de 15 mil pessoas, né, e para fugir de lá. Quando o Napoleão, né, chegou a Portugal, né, antes disso passou ali pela Espanha e tirou o rei da Espanha e colocou o irmão dele, né, no poder. Quando chegou a Portugal, viu que era um país que não tinha rei, que não tinha uma liderança política, que não tinha riqueza, deu meia volta e voltou lá para a França, tá? Essa viagem foi uma viagem assim bastante conturbada, né? Vários problemas durante a viagem e tal, até que mais de 15 mil pessoas embarcaram aí de uma hora para outra aí, tá? Bom, isso ocorreu em 1808. O refúgio no Brasil, ele foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente politicamente, tá? Quando foi ameaçado pela invasão de Napoleão, tá bom? Bom, nesse caso, primeiramente, né, a corte portuguesa desembarcou no Brasil em 22 de janeiro de 1808, primeiramente na Bahia, onde eles permaneceram ali por um mês, tá? E o príncipe regente, logo quando chega ao Brasil, a primeira medida política que ele toma, ele assinou um tratado de abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? Que através desse documento ele permite com que as nações amigas, entre aspas, amiga no caso aqui
a Inglaterra, que já era industrializada nesse período, né, e queria ganhar o mercado, então os produtos ingleses a entrarem no Brasil, tá certo? Então os produtos produzidos na Inglaterra entrando aí no Brasil. Não é que eles são isentos, eles não precisam pagar, né? Depois vocês vão entender isso. Eles não precisam pagar os impostos. Eles vão ter um benefício, né? Uma redução assim considerável, enquanto os outros países pagavam mais de 15% de impostos, né? A Inglaterra pagava, né, menos que isso. Então era benefício para a Inglaterra pagava só 15% de impostos, tá bom? Bem, então a primeira medida que Dom João toma logo quando chega ao Brasil, ali na Bahia, onde ele fica um mês, foi o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. E aí, automaticamente, depois ele se transfere, né, em fevereiro para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro então passa a ser a sede do governo português. Da cidade do Rio de Janeiro, né, o rei de Portugal, o príncipe regente de Portugal, que depois vai virar rei, tá, ele vai governar diretamente a colônia, que no caso é o Brasil, e indiretamente Portugal, tá certo? Bom, então a cidade do Rio de Janeiro passa a ser a capital do reino, tá bom? Eu quero que vocês entendam que naquela época, né, o Rio de Janeiro é uma cidade pequena. Agora imagina uma cidade pequena, do dia para a noite, mais de 15 mil pessoas chegando nesse lugar e acomodar toda essa gente aí, tá? Então foi bastante conturbado nessa época, né? A chegada de toda a corte portuguesa, as pessoas que tinham alguma residência, alguma casa no Rio de Janeiro, era solicitada a elas se retirarem de lá, né, para abrigar alguém da corte portuguesa. As casas eram escolhidas pelos nobres e recebiam em sua fachada uma inscrição chamada PR, que é Príncipe Regente, que na verdade virou uma sátira depois aí, que chamavam de Ponha-se na Rua, mais ou menos isso. A mudança da família real portuguesa para o Brasil contribuiu e muito, né, com algumas mudanças aqui nesse lugar, que isso aqui até aquele momento era o fim do mundo, né? Então, o Dom João até que gostava desse lugar. E no período joanino, que a gente chama, né, o período que Dom João mora aqui no Brasil, tá? Algumas mudanças importantes ocorreram nesse período, como por exemplo, a imprensa régia, ele criou a imprensa régia, onde surgiu o primeiro jornal, né, a Gazeta do Rio de Janeiro, criou a Academia Militar, o Jardim Botânico, a vida cultural aqui no Brasil, principalmente ali no Rio de Janeiro, mudou e mudou bastante, né? Foi criada a Real Biblioteca, que vai dar origem aí à Biblioteca Nacional, o Real Teatro São João, e nesse período, né, ele convidou vários artistas e cientistas estrangeiros a virem para o Brasil para retratarem o Brasil, tá? E essa comitiva de artistas e cientistas estrangeiros, né, ficou conhecida como a Missão Francesa, tá bom? Foi nesse período também que foi criada a Escola Real de Artes, Ciências e Ofício, tá bom? Bom, para garantir, né, o êxito da transferência do Reino de Portugal, que teve apoio da Inglaterra, a Inglaterra vai ter uma série de benefícios com relação a isso, tá? Vamos ver quais as principais aí. Por exemplo, a questão, logo foi criado, né, o Real Teatro, as mudanças todas que vocês estão vendo, mas principalmente as vantagens comerciais da Inglaterra. É aí que eu queria pontuar, tá? Por exemplo, o imposto de importação de demais de produtos ingleses seria de 15%, ou seja, os produtos portugueses com 16% de imposto, né, e os demais países com 24%. Então, o que significou isso? O fim do pacto colonial, daquela relação extremamente vertical, né, e poderosa da metrópole em relação à colônia que existia, ela deixa de existir. Por quê?
porque daí você já abriu para outra metrópole, tá? Então, uma série de benefícios aí para o governo inglês, para o país Inglaterra. E como se não bastasse isso, a Inglaterra também pressionava o Brasil, porque naquela época o Brasil tinha escravidão, a acabar com a escravidão, mas não por uma questão humanitária, por uma questão econômica, porque os ingleses pensavam se acabar com a mão de obra escrava, eles se tornam assalariados, portanto consumidores. Então, Portugal assumiu aí o compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas à abolição da escravatura. Tudo isso aí que eu estou falando, né, da vinda da família real, em 1815, o Brasil, pelo menos politicamente, ele deixa de ser colônia e se transforma agora em Reino Unido de Portugal e Algarves, e é uma certa autonomia política, pouquinha, mas ainda existe. E o que vai acontecer aí? Já estão percebendo aí um processo de aceleração, né, do processo de independência do Brasil, ok? Tá? Bem, abertura dos portos às ações amigas, eu já falei. Portugal começa a perder o monopólio do comércio, e aí o que está acontecendo? A elite agrária brasileira já começa a ter um sonho de independência, e o Brasil passa a ser, para a Inglaterra, um mercado consumidor promissor, né? Importante. Bom, aí o que estava acontecendo? Lá em Portugal, né, depois que o Napoleão é derrotado, em 1815, acontece uma revolta em Portugal, uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses eles não aceitavam mais essa coisa do rei de Portugal não morar em Portugal. E várias mudanças estão ocorrendo, né? Acabando com as características do absolutismo, a Constituição e tudo mais. Aí a família real portuguesa, o Dom João, se sentiu obrigado a sair, né? A voltar para Portugal. Mas quando ele voltou para Portugal, ele deixou o filho dele aqui como regente. Claro que tinha os portugueses aqui que não aceitavam isso, né? Eles queriam recolonizar o Brasil. Mas daí o Dom Pedro ele se aproxima da elite agrária, dos grandes fazendeiros, e aí já está sendo plantada a sementinha para a independência, né? Tá? Ok? E em 1821 ocorre então o retorno da família real portuguesa para Portugal, e o Dom Pedro I aqui como regente. Agora, bem rapidamente, falar dos grupos políticos que existiam nessa época. Era o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais radicais. O Partido Brasileiro era formado por fazendeiros, né? Brasileiros que queriam que a ruptura com Portugal e a formação de um governo autônomo. O Partido Português era de ricos comerciantes, empresários portugueses que moravam aqui e defendiam o retorno de Dom João VI e a volta do Brasil na condição de colônia. E o grupo chamado Liberais Radicais, que eram profissionais mais liberais, que defendiam a independência do Brasil, e alguns já pensavam na possibilidade até de uma república. Eles não queriam mais a questão do Brasil ser monarquia. Bom, aí haviam dois grupos, existiam dois grupos aqui que se gladiavam, né? Que era o grupo que apoiava Dom Pedro e outro grupo que não, tá? E aí o Dom Pedro resolve ficar aqui, tá? Pressionado, esse famoso dia do fico, né? Em que o príncipe regente resolve permanecer aqui. E é considerado um passo importante para a independência do Brasil. Bom, até que culminou no quê? A independência do Brasil ela é declarada em 7 de setembro de 1822 e o imperador, ele significa que a partir daquele momento o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, tá certo? E aí já começa o processo de independência do Brasil, ok?